Nossa próxima aula será sobre liberdade. Nesse vídeo, eu vou trazer um pouquinho do que Merleau-Ponty discute de liberdade, mais para a gente ter um ponto de partida do que para entrar no tema mesmo. Quando a gente se pergunta o que é a liberdade, existe algumas concepções que estão muito difundidas, né? Que a liberdade é a liberdade da gente fazer o que a gente quer, a liberdade de poder escolher o que a gente quer, a liberdade é a liberdade de fazer o que a gente tem vontade. Pois é, não é dessa liberdade que o existencialismo está falando, né? Até porque, se a gente pensa no momento que a gente vive, realmente as escolhas estão muito restritas, as vontades estão com uma série de impedimentos, isso numa situação como um todo, mas ainda mais nesse ano de 2020, em que foi preciso tantas formas de cuidado, tantas mudanças no cotidiano, por exemplo, ter aula à distância por um período. Então, a liberdade para o existencialismo não é a liberdade da gente fazer tudo o que a gente quer. Não é a liberdade de fazer o que dá na cabeça. Não é a liberdade de, tenho vontade, vou lá e faço. É a liberdade de, no nosso modo de agir, no nosso modo de ser no mundo, nós fazemos escolhas. E fazendo escolhas, nós nos fazemos no nosso modo de existir. São as escolhas que fazem o nosso modo de existir. Então, quando Merleau-Ponty fala sobre isso no livro Fenomenologia da Percepção, ele diz: o que engana sobre isso é o fato de que frequentemente procuramos a liberdade na deliberação voluntária, que examina alternadamente os motivos e parece render-se ao mais forte ou mais convincente. A gente pensa que a liberdade é a liberdade de decidir, é a liberdade de pensar, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, assim é melhor, assim é pior. A liberdade também está na dimensão vivida e não nessa dimensão pensada da escolha voluntária, da escolha racional. Então, uma ideia importante para a gente começar a pensar a liberdade é a liberdade está na dimensão vivida. Frequentemente, cita-se a impotência da vontade como um argumento contra a liberdade. Então, é importante pensar, não, liberdade não é fazer o que se tem vontade, na hora que tem vontade, do jeito que tem vontade. A liberdade não está nessa decisão da vontade racional, da deliberação voluntária. É verdade que nada tem sentido e valor se não para mim e por mim. Então, a liberdade está no campo dos meus sentidos, está no campo dos meus valores, que ao agir como ser no mundo, eu estarei agindo de acordo com esse meu referencial dos meus sentidos, dos meus valores. Pensar a liberdade como escolha entre algo que é melhor ou é pior, algo que eu gosto mais ou gosto menos, algo que eu prefiro ou não prefiro, não é nesse nível do pensado, do racionalizado, do voluntário, do deliberado. Como diz Merleau-Ponty, é por isso que nossa liberdade não deve ser procurada nas discussões insinceras em que se afrontam um estilo de vida que não queremos pôr em questão e circunstâncias que nos sugerem um outro estilo de vida. Não está nessa ideia de, eu vou viver assim, assim é melhor, assim é mais saudável, assim é mais interessante, assim é mais divertido. Não está no nível do pensado. A escolha verdadeira é a escolha de nosso caráter inteiro e de nossa maneira de ser no mundo. A liberdade está nessa ideia de que ser é escolher-se. À medida que eu escolho, eu me torno quem sou. Então, eu vou repetir. A escolha verdadeira é a escolha de nosso caráter inteiro e de nossa maneira de ser no mundo. Escolher é escolher-se.
né? A escolha que fazemos de nós mesmos é verdadeiramente uma escolha. Como eu disse, né, a ideia não é se aprofundar no tema da liberdade, que a gente vai fazer isso na próxima aula, mas introduzir que quando estamos falando de liberdade, estamos falando de escolher-se. Quando estamos falando de liberdade, nós estamos falando da nossa forma de ser no mundo. Ok?